estava sendo velado ali ao lado do velório que eu estava participando. E a pessoa que o matou foi lá conferir se ele estava morto. Foi lá com a gangue dele, ainda bem que a metade da outra gangue não tinha chegado, porque senão ia ser chuva de balas teremos. Quando eu percebi que a coisa estava fervendo, eu tive uma daquelas ideias brilhantes de preservação da saúde, porque se as balas comem aquele local ali, só os dois iam ficar parados ali, o resto eu tinha que correr, não é? Irmãos, vamos fazer o seguinte... Vamos lá para o túmulo, vamos lá para a cova. Já levei o defunto, levei todo mundo para lá. Só bastava um defunto, não precisávamos ter mais para a ocasião. E a gente então sepulta o rapaz, eu falo e tudo. Quando veio voltando, aí está interrompido, tráfico interrompido dentro do cemitério, de um dos cemitérios do Recife, porque as gangues estão trocando pedradas, então a gente tem que esperar as pedradas pararem para poder depois a gente sair de dentro do cemitério. Então isso é uma prática interessante lá no Recife, não é? Que você tem que esperar até realmente a coisa acalmar dentro do cemitério para que você possa sair. Aí domingo à noite preguei na igreja e foi, graças a Deus, um momento muito abençoado. Estou pregando tudo, quando do pós-lúdio está tendo a música e eu já fui à porta para me despedir das pessoas. E dois guardadores de carro se desentendem feio, mas feio mesmo. Bem assim, nós temos uma rampa, e no final da rampa, os dois se desentenderam feio. E se vocês não conhecem muito a mentalidade do pernambucano, eles não têm muita diferença entre assim dizer assim, bom dia, boa tarde, vou te dar um tiro, vou te matar. Então, os dois prometeram se matar. Eu vou te matar, tu não vai me matar, porque quem vai te matar sou eu, e não sei o que e tal. Aí disse, pastor, venha cá, pastor, que a coisa tá feia aqui. E lá fui eu intervir na situação. Rapaz, que é isso? Deixa pra cá, vem pra lá você, tira esse daqui. E a situação estava ficando difícil, tiraram um dos rapazes e eu fiquei com o outro. Mas aquele com quem eu fiquei, eu acredito que ele não tomava banho há uns 7 dias, 9 dias por aí, aquele cheiro forte, né? E eu tive que me abraçar com o rapaz, meu filho, venha cá, calma nessa situação e tal. E ele também estava embriagado, então vinha aquele cheiro de pinga subindo no ar assim, eu estava quase tendo assim um ataque também ali, porque a coisa estava forte. E eu abraçado com aquele rapaz, e vai e volta. Vamos orar. Não, vou matar. Quem vai matar? Você devia entregar sua vida para Jesus. Crê em Cristo, rapaz. Evangelizei o rapaz e tudo. Oramos. Quando terminamos de orar, o rapaz fica calmo, sereno e tranquilo. E me tasca 2 beijos na face. Aqui e aqui. Vou para casa com a família e tinha uma pessoa que estava conosco naquele momento, que estava comendo uma pizza, e eu contei a minha aventura. Mas, gente, vocês não imaginam o que aconteceu na frente da igreja, assim e tal. A pessoa que estava conosco ficou tão assustada. Mas, reverendo, esses dias são tão maus, tão difíceis. E aquele rapaz, que o senhor não sabia nem quem era, ele lhe tascou 2 beijos. Se foi. E o senhor não passou álcool no rosto? Aí a minha filha, de 11 anos, foi lá e disse, mas para que passar álcool no rosto se o beijo já veio com álcool? Então, irmãos, campo missionário no Recife, eu diria para vocês, é um campo cheio de emoções. Se vocês quiserem ter emoções 24 horas por dia, nós estamos com o campo aberto lá para você. Prazer estar de volta aqui à Conferência da Fiel. Obrigado ao reverendo Ricardo, um grande amigo que eu tenho e um grande espelho que eu tenho para dizer assim, que homem de uma vida humilde e de fé. Tenho outros amigos aqui também a quem eu quero estender a destra da comunhão. Mas nesse momento, agora, nós vamos abrir a palavra, nós vamos orar ao Senhor e nós vamos pedir que Ele nos ilumine e, iluminados, que nós possamos ser mais do que ouvintes e sim praticantes da palavra. Nós não viemos aqui só para ouvir, nós viemos aqui para ouvir, reter e, de fato, sair daqui desse lugar praticando a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, que o Senhor nos ajude. Amado Deus e Pai, muito obrigado porque todos pudemos chegar a esse local. E muito obrigado porque muitos aqui que pensaram que não poderiam estar, por um calendário difícil, por um estágio que estava sufocando, estes viram o Senhor abrir esta oportunidade. E esses vieram para cá. Também tive o privilégio de aqui chegar.
e agora na companhia dos meus irmãos, com a sua palavra aberta, quero pedir que o Senhor abra a nossa mente, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Ó Deus, abra os nossos braços para nós atuarmos neste mundo servindo, mas também nós queremos servir com conteúdo. Nós queremos saber da razão àquele que pedir, razão da esperança que há em nós. Para isso nós precisamos da sua palavra, que é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Nós precisamos ser gente da palavra, de palavra, na palavra, para sabermos como responder, como atender e também como alertar. É o que nós pedimos nesta noite e no início desta conferência, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 4. E nós vamos ler então os primeiros 11 versículos de 1 Samuel, capítulo 4, de 1 a 11. E nós vamos estudar nesta noite, meditar nas Sagradas Letras sobre "E foi grande a derrota". E foi grande a derrota. Eu não quero que você seja um derrotado. Eu também não quero apregoar aqui uma falsa vitória, um falso triunfalismo. Eu não quero fazer isso, mas eu quero chamar a sua atenção e também chamar a minha atenção como Igreja de Cristo, como jovens de Cristo, para que nós não enveredemos por caminhos e práticas que no final das contas nos trarão dores, nos trarão derrotas. E foi grande a derrota, ou seja, crentes que estão se iludindo e por causa disso estão sendo derrotados. Nos diz assim a palavra de Deus: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afaque. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes filisteus mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam os filisteus que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede fortalecidos, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca da aliança de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Algumas informações sobre este livro de Samuel. Recebe o nome de 1 Samuel e 2 Samuel porque é o primeiro personagem de destaque, o primeiro ser humano de destaque que aparece no livro é mesmo Samuel, e a história é focalizada na pessoa dele.
Este livro, na porção hebraica, no cânon hebraico, ele não tem o nome de Samuel. O nome de Samuel I e II, esse nome foi dado a partir do período intertestamentário, quando da tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que recebeu até o nome de Septuaginta, vocês sabem disso. E ali então foi que passou-se a chamar primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. No cânon hebraico você tem primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, terceiro livro dos reis e quarto livro dos reis, porque afinal de contas esse livro está mostrando a transição entre os juízes e os reis, e vai contar mesmo a história do que aconteceu, Samuel sendo o último juiz e depois vindo os reis, Saul, Davi, Salomão, Roboão e etc e tal, esses outros reis. Então, este livro é mesmo uma sequência, primeiro, segundo, terceiro e quarto reis, então seria isto. Também, Samuel não poderia ser o autor desses dois livros, porque ele morre no primeiro livro. Vocês sabem da história que Samuel morre. E ele não vai aparecer, e ele não vai psicografar, não tem nada disso. Claro que não tem nada disso. Então somente recebe-se o seu nome no texto, e também ele escreve grande parte do livro. Conveniou-se realmente crer nisso, de que Samuel é o autor divinamente inspirado do texto. Mas a sequência da história, Natã de Gade, aquele profeta também de Deus, aquele vidente de Deus, ele também então dá continuidade à história. O contexto do livro, o momento histórico do livro. Você não precisa ir muito longe, é só voltar algumas páginas comigo e você vai ver como termina o livro dos Juízes. O livro dos Juízes, o último verso do livro dos Juízes, informa para mim e para você como estava a situação já espiritual também do povo. E no nosso Brasil a situação não é diferente. E no nosso meio evangélico também a situação não é diferente. E se você vem de uma igreja histórica, você sabe que muitas das nossas igrejas históricas estão já enveredando por esse caminho aqui. Nos diz o livro dos Juízes, capítulo 21, versículo 25, último verso: naqueles dias não havia rei em Israel. E aqui há uma ênfase. E cada um fazia o que achava mais reto. Nós vivemos dias hoje, no meio do povo de Deus, em que cada um quer seguir esta regra do livro de Juízes. Eu acho que é mais certo isso. Mas eu gosto disso. A minha preferência é por tal estilo de práticas dentro do culto. E assim as pessoas estão importando para dentro das nossas igrejas, trazendo para dentro dos nossos cultos práticas que de fato são de assustar. Coisas terríveis têm acontecido. E nós nos assustamos quanto a isso. Dá-se uma lambuzada de tinta gospel e joga para dentro do povo, e o povo vai vibrando, e o povo vai gostando. E o povo de fato vai dizendo: isso sim, isso é que é igreja, isto é que é culto. Queridos, eu diria para vocês que em nada beneficiaria os participantes de um hospício, os loucos que estão dentro de um hospício, se os médicos agissem como os loucos. Em nada beneficiaria a situação. Nós precisamos de gente que pare, que pense, que reflita, que veja qual é o padrão de Deus, veja quais são os princípios de Deus e veja que efeito, de fato, o culto tem produzido nas vidas para o dia a dia. Nós recebemos a palavra, nós adoramos, mas nós temos que viver com o conteúdo que nós, de fato, recebemos. E as pessoas hoje têm escandalizado. E as pessoas hoje têm praticado um estilo de cristianismo que nos deixa realmente envergonhados. Vocês viram, não faz muito tempo, a revista Veja traz em sua reportagem principal, sua reportagem de capa, um tema: o pastor é show. E mostra como eles estão usando técnicas, mostra como estão sendo então requisitados, mostra como eles estão abarrotando salões enormes. E na capa tem um que tem a sua igreja, que não tem mais nem púlpito, nem nada, é uma prancha de surf, e as pessoas vêm e gostam e vibram. Mas eu gostaria muito de ter visto outra capa na Veja. Eu gostaria de ter visto assim: esses homens estão mudando a cara da nação. Esses homens têm pregado a palavra de Deus e, por consequência disso, a nação está mudando. A bancada evangélica ama o evangelho e segue o evangelho de Cristo e está trazendo justiça para o país como nunca.
Esse povo está realmente trabalhando, esses pastores estão trabalhando para mudar o país e as pessoas estão vindo a eles como conselheiros, perguntando o que nos diz o Senhor. E esses homens estão dizendo, assim diz o Senhor. Mas não, queridos, que tristeza. O nosso país com tantas igrejas, com tantos evangélicos, mas é só escândalo, alienação e coisas que de fato nos assustam. No texto, então, de Samuel, no contexto do capítulo 4, há mais uma batalha. Os filisteus estão realmente vindo, estão lutando. Os filisteus querem os hebreus escravos, não querem o contrário. Querem tomar conta, querem dominar tudo isso. E o que acontece, então, é que este povo de Deus, que recebeu a promessa, que teve os milagres de Deus, tanto é que até os filisteus narraram sobre isso, não são estes, e na confusão deles, que os deuses os abençoaram. Não, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus eterno, abriu o mar. O Deus eterno fez o que fez pela palavra do seu poder e trouxe temor para todas aquelas nações em derredor. E a promessa de Deus era abençoar esse povo. E a promessa de Deus também era dar a terra para o povo. E a promessa de Deus é que esse povo fosse luz no meio de trevas e nações em trevas. Mas esse povo se confunde. Esse povo que conhece a Deus, esse povo que conhece a lei de Deus, esse povo que sabe que Deus é um Deus zeloso e que jamais negociará a sua palavra e que jamais se removerá da sua postura de soberano Senhor. E ele de fato é santo. Com Deus não se brinca. Esse povo sabia disso. Agora, querido irmão, o que acontece aqui na história é que os israelitas começam a se confundir de fato. Por que os israelitas foram derrotados? Por que esse povo da promessa foi derrotado? Porque esse povo que realmente tinha tudo para avançar e tudo para conquistar foi derrotado. Viria algumas respostas a partir do texto. Em primeiro lugar, este povo foi derrotado por causa dos erros mantidos, por causa dos erros cometidos e por causa dos erros insistidos. Repito. Este povo foi derrotado por causa dos erros mantidos. Este povo foi derrotado por causa dos erros cometidos e insistidos neles. O povo sabia do padrão de Deus. O povo sabia da santidade de Deus. Mas o povo foi se impressionando com os seus vizinhos. E o povo foi começando a ver, olha, aquela prática é bonita, mas aquela prática é legal. E se a gente transportar metade da prática daquele povo, olha como eles cultuam, olha como eles fazem. Se a gente começar a viver parecido, se a gente começar a fazer aqui algumas adaptações, se a gente começar a fazer isso, até quem sabe vai nos facilitar o evangelismo, se fosse no caso o contexto nosso. Vai nos facilitar a aproximação com eles. Irmãos, nós somos luz para atrair quem está nas trevas. Trevas não atrai trevas. Trevas não impressiona trevas. É pelo estilo diferente, para melhor, bonito, que nós vamos atrair as pessoas. E nunca nos tornando parecido com eles, porque eles não verão diferença. Agora, infelizmente, ao invés de nós sermos diferentes para melhor, nós temos nos confundido e nós temos sido esquisitos. Tem tanto crente esquisito. Meu Deus do céu, como tem crente esquisito nesse Brasil. Crente diferente para melhor, quando ele chega no local, as pessoas param e respeitam. Crente esquisito, as pessoas fogem. Você já sentou ao lado de uma pessoa esquisita no ônibus? Você ficou incomodadíssimo. Você desceu 3 paradas antes. Preferiu enfrentar o PCC. É terrível você estar ao lado de alguém que é esquisito. Mas por que, irmãos, nós temos nos confundido e nós temos sido esquisitos? Porque o nosso estereótipo de crentes, de evangélicos no Brasil, é a gente que tem o cabelo comprido, a saia comprida, mas muitas vezes também a língua comprida. Porque no Brasil as pessoas nos olham como criaturas de outro planeta. É porque nós temos vivido esquisitice. Nós temos vivido alienados também. Isso não impressiona nem atrai nada. Deus nos quer diferentes para melhor. Fulana, ainda bem que você chegou, ainda bem, porque alguém vai trazer uma palavra bonita para a gente. Fulana, esse ambiente aqui estava tão difícil, mas você chegou, e aí começa. Queridos, crentes deveriam ser assim. Francisco de Assis dizia, pregue sempre o evangelho. Quando necessário for, use palavras. Assim deveríamos ser
nós. Mas esse povo aqui começa a querer transportar ideias, começa a querer transportar práticas. Vocês lembram do que aconteceu com Uzá, aquele rapaz que morreu porque foi querer proteger a arca? Quando você lê aquela história numa primeira leitura, você até fica triste. Mas como Deus foi severo com o rapaz tão bem intencionado, o rapaz quis ajudar a arca para a arca não cair, tombar, o rapaz estava cheio da boa e melhor intenção, mas quem matou Uzá não foi Deus, quem matou Uzá foi Davi. Porque a arca não deveria ser transportada daquela maneira. A arca não tinha nada que ser transportada daquela maneira, mas Davi também quis dar alguns jeitos. Os deuses dos povos pagãos, quando eles eram transportados, aquelas estátuas enormes, as pessoas então escolhiam as melhores madeiras, faziam então um carro de boi, colocavam 2 bois novos ou 4 bois novos, e então aquele carro de boi novinho em folha, ele era levado, eles transportavam aquelas estátuas para o novo local, para o novo templo. E quando chegavam lá, aquela madeira era toda então desfeita, aquele carro era todo desfeito, a madeira virava uma grande fogueira e os bois eram queimados em holocausto àquele Deus. Aí Davi disse, olha gente, nós não vamos fazer fogueira aqui, nós não vamos fazer fogueira santa para queimar boi nenhum. Nós também não vamos sacrificar animais nenhum ao nosso Deus dessa maneira como eles fazem. Mas vamos transportar a arca como eles transportam. Vamos fazer como eles fazem. Vocês lembram do desenho da arca? A arca tinha argolas na extremidade. A arca tinha as varetas que eram colocadas naquelas argolas. E a arca era transportada daquele jeito, foi ordem de Deus, e Deus não mudou a ordem. E Deus não autorizou ninguém a mexer com esta ordem. E Deus disse, não é assim que se transporta a arca. Mas Davi quis adaptar. Por que não trazer a arca para dentro de um carro? Um carro de boi, vamos lá. E por causa disso, muita gente está se quebrando também no Brasil. Muita gente está se arrebentando toda no Brasil. Muitos jovens também estão morrendo por aí afora, porque estão brincando com coisas sagradas, tentando adaptar sempre algumas coisas desse tipo. O povo erra, o povo mantém o erro, o povo insiste nesse erro. E quando é que um povo erra? Um povo erra por saber o padrão e o princípio de Deus e não obedecê-lo e não segui-lo. Você sabe qual é o padrão de Deus para o seu namoro, moça? Você sabe qual é o padrão e o princípio de Deus para as amizades, rapaz? Você sabe disso muito bem. Aí tem alguns que dizem assim, pastor, mas eu estou no meio deles para brilhar por Cristo. Deve ser brilho de vela, porque o primeiro sopro apaga. E daqui a pouco está tudo igual. Aí eles tentam espiritualizar, dizendo, mas pastor, Jesus não andava com estes publicanos, pecadores e etc. Não, estes é que andavam com Jesus. Esses é que andavam com Jesus. E eu espero que você seja o melhor amigo na faculdade, o melhor amigo na escola, o melhor amigo no bairro, mas que as pessoas venham andar com você e não você andando com eles, e não você andando como eles. Nós temos princípios. Nós temos padrões, como nós negociamos, como nós falamos, como nós agimos, como nós reagimos. A palavra de Deus nunca deixou dúvidas sobre a identificação que você deve ter no meio de uma geração mais corrupta. Você deve ser como luzeiro. Não é mais ou menos luz, não é pisca-pisca, não é vagalume, é luzeiro. Você tem que ser sal da terra. Você tem que ser luz do mundo. Você deve andar como filho da luz. Você deve andar em novidade de vida. A palavra de Deus é bem clara, é bem específica. Não tente você errar. Não tente você manter o erro. Não tente você adaptar a palavra de Deus ao seu erro. Não tente fazer nada disso, porque você não irá bem. O povo erra quando o povo se distancia e negocia o padrão, os valores e os princípios de Deus. Agora, como é que se erra? É preciso ser uma pessoa muito má, é preciso ser uma pessoa muito ruim para dizer assim, eu sei o que é certo, mas eu vou insistir em fazer o que é errado. Geralmente nós erramos um caminho acertando, tentando acertar com o caminho. Nós erramos numa rua, tentando achar essa rua. Nós não erramos assim, dizendo, olha, eu estou no bairro errado, mas eu faço questão de continuar aqui nesse bairro errado. Não, você não age assim, é preciso você ser muito louco, é preciso você ser corintiano para fazer um negócio desse.
Como se erra? Não se erra por intenção maldosa na maioria dos casos. Não se erra por dizer assim, eu quero errar mesmo. Não, não se erra assim. Se erra, em primeiro lugar, por ignorância. Se erra por ignorância. A maioria dos seus erros, em que você entrou na porta errada, em que você entrou na rua errada, em que você entrou na rota errada, foi por ignorância. Agora, será que você não está sendo um ignorante da palavra de Deus? Será que você, de fato, não está conhecendo mais a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus nas suas mãos é igual à palavra de Deus nas mãos de um ímpio? Não sabe nem achar Gênesis? Será que se o pregador disser assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Naum, você diz, na onde? Erra-se por ignorância. Erra-se por não ser um bereano. Pegando a figura daqueles bereanos lá, que quando Paulo chega com a maior das mensagens, com a boa nova de salvação, e quando Paulo começa a pregar, os bereanos, aqueles de Bereia, eles abrem as escrituras e eles conferem todas as coisas com as escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Você é um ignorante da palavra. Nós estamos vivendo hoje um povo evangélico ignorante de Bíblia, um povo que não tem condições de responder, um povo que não tem condições de propor a partir da palavra. Ora, porque não se preparou estudando, pesquisando, buscando? Ora, porque não se sabe nem onde começar. Não seja um ignorante da palavra. Estude a palavra. Você vai desmascarar imediatamente a mentira se você se familiarizar com a verdade. É você conhecendo a verdade que quando vier o falso ensino, quando vier o falso mestre, você logo identificará. Agora preste atenção, Jesus já falou que viriam os falsos mestres, os falsos profetas. Os apóstolos também falaram isso. Agora eles são falsos, mas eles são mestres. Eles são falsos, mas eles são mestres. E se você é um ignorante da palavra, um ignorante da verdade, você irá com eles. Mas está todo mundo fazendo, pastor. Ah, pastor, não é possível que aquele povo todo esteja errado, porque aquelas práticas todas, ora, está lotando a igreja, está enchendo a igreja. Queridos, é possível enchermos estádios de futebol de pessoas vazias. Anote isso, guarde isso e nunca se esqueça disso. Para barco que não tem rumo, qualquer vento é vento bom. Para barco que não tem rumo, qualquer vento é vento bom. Só que você está dentro desse barco. Aí o barco vai para lá hoje. Aí tem um pragmatismo, modismo. Está todo mundo indo. E atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E o pessoal então diz, eu vou junto. Eu vou junto. O pessoal diz, mas se aquela igreja está fazendo, se a igreja da minha denominação está fazendo, então está permitido fazer. Não desmarque esse texto de Samuel. Abra comigo a palavra de Deus no livro do Êxodo. Os princípios e padrões de Deus estão sempre bem claros para o povo de Deus. Não vê se não quer, mas a coisa está muito clara. Êxodo capítulo de número 23. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Começa dizendo, não espalharás notícias falsas, nem darás mãos ao ímpio, para não seres testemunha maldosa. Eu chamo agora a sua atenção para o versículo de número 2. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Queridos, a obra certa, a maneira certa, a prática de culto certa, não está com a multidão. A prática certa está na palavra de Deus. O Deus da palavra, ele diz exatamente como nós devemos nos portar. E também como nós devemos cultuar ao Senhor de fato, em espírito e em verdade sempre, não indo com a multidão, não indo pela multidão, não de fato apaixonando o coração nas coisas e nas práticas do mundo. Abra a palavra de Deus comigo ainda em Jeremias, capítulo 15. Versículo 19. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um jovem sábio? E nós vamos estudar alguns textos aqui de Provérbios. Você quer de fato andar e agradar a Deus? Você quer de fato ter a aprovação de Deus? Então santifique-se. Então estude a palavra. Não seja um ignorante da palavra de Deus, jamais. Confira a palavra sempre, deve ser e aferir aquilo que você escuta.
Jeremias capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Que presença maravilhosa, que presença gloriosa. Almeje isso, moça. Deseje isso intensamente, rapaz, estar na presença de Deus. Andar na presença de Deus. E de fato Deus se alegrar com a sua presença no mundo, afinal você foi colocado neste mundo para o louvor da glória dele. Procure agradar a Deus. Procure satisfazer a Deus. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Mas o Deus eterno diz, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Tem coisas preciosas, tem coisas vis. Você tem que apartar, você tem que separar. Isso é bem claro, tem coisa que eu realmente admito, tem coisa que eu não quero ver. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles lá de fora, e eles se tornarão a ti. Vamos ler todos? Mas tu não passarás para o lado deles. Que eles venham a você. Mas você não vai passar para o lado deles. Aprenda a separar muito bem as coisas que Deus admite, as coisas que Deus realmente diz sim, e as coisas que Deus diz não, e que Ele diz é coisa vil, é coisa que realmente não vale. Erra-se por ignorância, mas também, em segundo lugar, erra-se por acomodação. Erra-se por acomodação. Você vai começando agora a se adequar, você vai se acomodando, nem tanto por comodismo, isso também é um grande erro, mas porque vai dizer, não faz mal, é só um pouquinho, vamos lá, não tem problema nenhum. Gente, se não for assim, realmente o pessoal some. E agora você vai se adequando, se acomodando a, de fato, práticas que não deveriam estar presentes na sua vida e também no culto coletivo ao Senhor. Erra-se também por esperar demais. Amanhã, depois... Olha, quem sabe um dia a nossa mocidade vai mudar. É só uma fase, é só um momento. Vamos deixar um pouquinho, vamos esperar para ver o que é que acontece. E a gente vai esperando, e a gente vai deixando. E isso realmente vai nos fazendo errar. Ou então a gente fica esperando pelo outro. Eu espero que fulano tome uma providência. Eu espero que fulano faça uma mudança. Não, queridos. Nós devemos de fato dizer, Deus, não me permita, não me deixe ser um ignorante da palavra. Um acomodado, ou aquele que vai adiando para tomar uma posição segura, para tomar uma posição firme. Erra-se também por descuido. E erra-se também por descaso. Nós temos errado muito na nossa vida cristã dessa maneira. Temos relaxado a vida cristã. Temos descuidado das práticas devocionais que manterão, de fato, a nossa fé. Suportarão, sustentarão. Nessa história daqui do texto de 1 Samuel capítulo 4, alguns vão errar. O contexto, o sacerdote é Eli. Mas Eli está errando feio. Eli, que deveria de fato, nesta dispensação, ser aquele que fala, que traz, que lembra, que acorda o povo. Eli é o primeiro a estar dormindo espiritualmente. A estar cochilando espiritualmente. Já vai alta noite e ele não está nem aí. Aí Deus fala com Ana. Deus fala com um menino, Samuel, mas com Eli não. O próximo sacerdote que Deus vai usar se chama Zadok, mas não Eli. Deus está dizendo com esse não. Dessa maneira não, com esse eu não conto. Tem muitos pastores que estão se acovardando de pregar a palavra. Tem muitos pastores que estão negociando a palavra. Tem muitos pastores que estão dizendo, não, mas se eu pregar isto, se eu pregar desta forma, o povo some. Erra-se o sacerdote, erra-se a liderança, erra-se o pastor, erram os presbíteros, erram os diáconos, erram aqueles que de fato deveriam zelar e cuidar pelo reto ensino, pela reta orientação de um povo. Erra-se o sacerdote, mas também aqui no texto nós lemos sobre dois rapazes, ou pelo menos dois homens jovens, chamados Hofni e Finéias, os filhos de Eli.
a quem o texto mesmo vai dizer que eles eram como filhos de Belial, filhos do maligno, comportamento terrível, comportamento podre. E eu diria que muitos jovens, até conhecedores, por terem sido criados num contexto do Evangelho, têm vivido à la Hofni e Finéias, brincando com Deus, atraindo a ira de Deus, dizendo coisas, praticando coisas, realizando coisas que nem os ímpios pensariam em praticar muitas vezes. Conheço contexto de mocidade nesse Brasil afora, por onde eu tenho viajado, que os jovens estavam indo para a reunião de mocidade, para depois da reunião de mocidade, aquilo ser só o ponto de encontro, para depois os casais saírem para os motéis. Estão brincando com Deus. Será que você não está lá, Hofni e Finéias, conhecendo as histórias de Deus, sabendo do poder de Deus, sabendo da seriedade da vida com Deus, e você está brincando com Deus? Será que você não veio aqui, mas os seus pensamentos estão lá, estão ali, estão longe? Erram os filhos, erram os crentes de ocasião, erram aqueles filhos que são avançados em rebeldia, avançados em loucuras, erram aqueles que desrespeitam a causa do Senhor. Queridos, olhemos agora para o capítulo de número 2, versículo 25 deste mesmo livro. O que se passa aqui, o que ocorre aqui, o que nós vemos nesse versículo 25 é muito sério. E eu não desejo isso para nenhum jovem aqui presente. Mas Hofni e Finéias estavam fazendo tantas coisas erradas, que o seu pai Eli chama para uma conversa, chama para uma reunião. E o versículo 25 do capítulo 2 diz: Eli, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, Hofni e Finéias não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Senhor os queria matar. São poucos os relatos na Bíblia que nós encontramos tão específicos de Deus tomando uma ação de juízo tão forte. Ele toma uma ação de juízo forte, nós sabemos disso no dilúvio. Vendo Deus que a maldade do homem havia se multiplicado, Gênesis capítulo 6, versículo 5, então Deus realmente diz: o dilúvio virá. Nós vemos Deus agindo assim, de maneira tão específica e tão forte, com Sodoma, Gomorra e as cidades próximas. E aqui também a gente vê Deus mostrando de fato um julgamento seu para Hofni e para Finéias. Eu quero matar a esses dois. Erram os sacerdotes, erram os filhos, mas também na pessoa de Eli, erram os pais. Os filhos não querem dar ouvidos a Eli. Vai ver porque Eli não tinha o que dizer. Vai ver porque Eli perdeu grandes oportunidades de praticar o que ele sabia. Ensina. Ensina aquele seu filho quando estiver caminhando. Ensina quando estiver sentado, quando estiver deitado. Aproveita as oportunidades para conversar com os seus filhos das grandezas de Deus e do grande Deus que nós temos. Dos padrões e dos princípios de Deus. E ele foi deixando. Quem sabe para amanhã, quem sabe para depois. Estou muito cansado. Quem sabe, alguns, à semelhança de Eli, hoje dizem: eu vou empurrar para o departamento infantil da escola dominical. Alguém vai cuidar do meu filho. Tem pais que os filhos não escutam porque não têm condição moral. Honra o teu pai e a tua mãe é bíblico, mas infelizmente alguns pais e mães não estão se dando a honra, não estão se dando ao respeito, praticam coisas horrendas, dizem coisas horríveis, vivem um evangelho de fachada que não existe. E aí, quando querem falar alguma coisa de Deus, não tem o que dizer, não tem conteúdo, não tem condição moral. Muitos pais têm falhado. Eli foi um pai relapso nesta área e nesta hora também. Erram os sacerdotes por não falarem, por não lembrarem, por viverem uma certa conivência. Nós vamos ver isso no texto. Erram os filhos, ou erra-se a juventude, que faz como quer e o que quer. Erram os pais. Erra o povo.
O povo erra feio nesse texto. O povo erra por tratar coisa sagrada como superstição ou toque mágico. Vocês viram que a coisa é muito séria. E agora eles tentam mistificar a situação. Eles tentam trazer superstição para dentro da prática de vida e dinâmica deles. Esse povo, então, aqui perde uma batalha, perde uma peleja, 4.000 homens morrem, depois 30.000 vão morrer. Mas aqui você olhando para o capítulo 4, versículo 3, esse povo volta derrotado, esse povo volta abatido, esse povo diz aos anciãos, aqueles que deveriam ser os conselheiros, aqueles que deveriam ter condição de dizer: vocês erraram por causa disso, vocês estão errando e perdendo, porque vocês estão assumindo práticas e comportamentos errados que distorcem e até denigrem a imagem de Deus, o Deus eterno, no meio dessa geração corrupta. Mas os anciãos também não tinham o que dizer. Então eles têm uma ideia. E se a gente colocar a arca nesse negócio? E se a gente trouxer a arca da aliança, a arca, a presença de Deus? Vamos fazer agora uma coisa que impressione. Vamos usar agora uma coisa que as pessoas fiquem impressionadas. Então esse povo também erra, e esse povo vai ser derrotado, porque esse povo começa a tratar com coisa sagrada, e também coisa sagrada como superstição, como elemento mágico. Agora a coisa vai. Agora nós vamos fazer uma vigília de tal tipo, de tal maneira, que agora a coisa vai. Olha, agora ninguém me segura, eu tomei os 7 sonrisais abençoados. Agora a coisa vai. Eu fui ali. Eu tinha uma ovelha no Paraná, Dona Rela. Nós morávamos na região oeste do Paraná e Curitiba na região leste, e tínhamos 600 quilômetros aproximadamente de distância. E quando foi um dia, a Dona Rela chega para mim e disse: pastor, estou indo a Curitiba. E eu sabia que a Dona Rela era uma pessoa que eu não devia perguntar para ela: Dona Rela, como a senhora vai? Senão ela contava tudinho. Aí eu evitava. Pastor, estou indo a Curitiba. E como eu sabia que ela era uma mulher assim, um tanto hipocondríaca, e tudo doía na Dona Rela. Aí eu disse: a senhora está indo fazer algum tratamento específico que em Toledo não existe? Não, pastor, estou indo procurar um pastor. Aquilo me ofendeu diretamente. Disse: mas por que, Dona Rela? Porque eu ouvi no rádio. Eu ouvi no rádio que tem um pastor em Curitiba que ora por R$100. E ela já estava comprando a passagem. Depois, se a senhora for, a senhora vai perder R$100, não vai ter nenhum resultado para a senhora, e a senhora vai entrar em disciplina na igreja. Dona Rela não foi. Mas, queridos, é esse negócio de assim, aquele pastor, aquela pastora, aquele grupo, aquele monte, aquele não sei o quê, não está lá fora, está aqui na palavra de Deus. Você, quando comprou leite no supermercado, qual foi uma preocupação sua? Foi ver o prazo de validade. Você não teve raiva quando você comprou iogurte, aquela bandeja com 12 que vencia amanhã? Você não teve raiva? Porque tinha prazo de validade. Agora, onde está o prazo de validade aqui, querido? O prazo de validade está em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela penetra e ela vai a fundo. Você não tem na sua Bíblia válido até fevereiro de 2006, não tem. Seca-se a erva, murcha a flor, a palavra de Deus permanece. Quando vieram as tentações, Jesus não respondeu com técnicas do momento, com ideias da moda. Jesus não respondeu com nada senão com está escrito. Aí o diabo, astuto como é, também veio com um está escrito. Mas não está escrito que aos teus anjos darás ordem. Mas quando o povo conhece a palavra de Deus, e Jesus conhecia a palavra de Deus, Jesus já viu aonde estava o erro, Jesus já viu o texto fora do contexto, Jesus já viu que realmente podia-se até usar a palavra, mas para queda, para ruína, e muita gente não está percebendo isso. Não seja jamais o ignorante da palavra, moça, rapaz, não seja. Mas também não tente trazer o místico para dentro da igreja. Não tente trazer o mágico para o culto. Agora a coisa vai ter um toque mágico, o sagrado, agora nós vamos ter realmente uma coisa impressionante.
Nós vamos ter agora uma celebração decorrente de forças. Nós agora vamos ter realmente uma alegria que vai ser a nossa alegria. A alegria produzida pelo homem se chama euforia barata alienante. A alegria do Senhor, a nossa força mesmo quando os muros da cidade estão derribados, mesmo quando a situação está caída, mesmo quando você está num leito de hospital, mesmo quando você vai para a UTI e você está em estado ali de semiconsciência, quando você acorda um pouquinho, você vê alguém que está ali visitando naquele momento, orando com você, você diz, eu sei que o meu Redentor vive. Que experiência eu tenho tido com Deus andando de perto no vale da sombra da morte. Isso é alegria. Não é alegria circunstancial, não é alegria produzida, não é alegria exterior, é alegria que se está dentro, é alegria que é resultado da paz de Cristo que excede a todo o entendimento. É a alegria de saber que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É por isso que nós devemos ser alegres. Uma vez chegando em São Paulo, eu acabei de chegar em casa, quando estava estacionando o carro, eis que 2 rapazes pulam na minha frente. Nunca tinha visto rapidez tamanha, e eles estão armados, e eles querem o carro. Nós queremos o carro. E eles colocam um revólver aqui de perto, e eu vi como aquele negócio realmente assusta. E ele estava nervoso, eu tive que ajudar ele um pouquinho para deixar ele aqui no alvo. E aquele rapaz, eu quero o carro. Mas rapaz, não faça isso com o meu carro, não, só tenho esse, um Fusca, e esse carro aqui é um carro que eu uso para ajudar as pessoas, para ir pregar o evangelho, eu sou pastor, não faça isso comigo não, rapaz, olha, pare com isso. Não, eu quero o carro. E eu senti um desejo enorme de pregar o evangelho naquela hora, porque podia ser o meu último sermão. Ia ser uma coisa bonita, pastor Jader morreu pregando. Não é? E aquele rapaz, então, eu começo a falar com aquele rapaz e me vem uma calma, me vem uma tranquilidade, me vem uma segurança, me vem uma confiança. Eu só não soltei 4 aleluias porque ele não ia entender. Mas eu fui falando para aquele rapaz, ele dizia, cala a boca, eu mandei você ficar calado. Eu disse, não vou ficar calado, meu filho, porque eu não posso perder essa oportunidade de falar de Jesus para você. Levou o carro, achei o carro de novo, uma maravilha nisso. E a experiência ficou para eu contar para vocês. Mas naquele momento, se fosse o meu último momento, eu digo para vocês com toda a segurança, porque não dependia de mim, dependia do Deus que estava me segurando naquele momento, porque eu não teria nem pernas para correr. Mas Deus me segurou, Deus me aqueceu o coração. Quem anda com o Senhor tem uma alegria bonita. Quem realmente fica procurando qualquer coisa mística vai ter muita euforia, mas é euforia barata. É euforia vazia, é euforia que precisa de combustível humano para vir de novo. E esse povo então traz a arca, celebra a arca, e esse povo faz tanta festa. Mandou, o verso 4, trazer de Silo a arca do Senhor. E aqui diz que a terra treme, mas a derrota vem. E a derrota vem de novo. Agora o que eu acho impressionante nesse texto lido nesta noite, é que a partir do versículo 5 diz que sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor, o povo rompeu com todo Israel em grandes brados, aquele barulho todo, mas quem tem uma noção intensa de temor e até de reverência e até do que representava a arca, são os ímpios. São os ímpios. Os ímpios são tomados de um temor porque sabiam que o Deus da arca é um Deus tremendo. Os ímpios dizem aí no versículo 8, ai de nós, quem nos livrará agora das mãos desses deuses que fizeram tantas coisas aos egípcios que nós ouvimos, ai de nós. São os ímpios que têm uma noção de temor, enquanto que aqueles que deveriam ter a certa noção de temor, estão fazendo festa barata. Esse povo tem essa noção, esse povo reconhece a grandiosidade de Deus, de fato, é isso que eles querem dizer, mas não conseguem expressar isso. Mas esse povo filisteu também tem algumas atitudes que nós estamos deixando de ter. A palavra de Deus é uma palavra de mutualidade. A palavra de Deus é aquela palavra que diz, orai uns com os outros, uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, amai-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros. Mas nós muitas vezes estamos ficando isolados e rejeitando os outros, e afastando os outros. E nós muitas vezes
Já fomos chamados, e demos razão para isso, de que o exército cristão é o único exército que enterra os feridos. É a gente que cai, a gente que se machuca e a gente não tem solidariedade bonita para tentar levantar. Mas esse povo filisteu aqui, no versículo de número 9, esse povo é um povo que entusiasma o outro. Sede fortes, filisteus. Esse povo chama o povo à raça. Portai-vos varonilmente, filisteus. Vamos lá, gente, um ao outro, portai-vos varonilmente. Quem deveria dar esse incentivo? Quem deveria trazer esse entusiasmo? De fato, seria você e eu. Vendo um se desviando, vendo um se afastando, vendo um que não vem mais para a igreja, a gente deveria ir atrás. E a gente deveria dizer: o que está acontecendo com você, meu querido? Ah, você enfraqueceu. Ah, vamos ser fortes no Senhor, vamos realmente renovar as nossas forças. É claro que os jovens se cansam, eles até se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Vamos lá! Todos nós conhecemos aqui rapazes e moças que já estiveram conosco dentro da igreja, dentro da reunião de mocidade, que foram embora. E nós não fomos atrás. E nós não fomos atrás. Queridos, tenhamos o temor certo e façamos a prática certa. Não imitemos os filisteus, porque nós não precisamos imitá-los. Isso é nosso, de ir atrás, de buscar, de que quem conhece o Senhor quer ver o outro amando ao Senhor. Os filisteus é que demonstram grandes atitudes e qualidades aqui, infelizmente, para o nosso exemplo nessa noite. Eu já estou encerrando, mas eu diria para vocês que essa triste história, e dessa triste história nós podemos aprender pelo menos 3 coisas. Nós podemos aprender com Eli, o pai. Eli, como pai. Em primeiro lugar, que o fracasso começa dentro de casa. Cuidado, moça, rapaz, como você vai conduzir o seu namoro e o seu casamento. Muitos casamentos acabam dentro de casa. Muitos casamentos acabam no quarto, na sala de estar, na sala de jantar. Muitos casamentos acabam ali. Eli falhou, e a sua falha começou dentro de casa. E muita gente não está sabendo cuidar da sua casa. Está faltando liderança cristã, porque esses não sabem cuidar da sua casa, que é um pré-requisito fundamental para a liderança cristã. Vocês lendo lá as cartas pastorais, lendo as cartas de Timóteo, lendo a carta a Tito, você vai ver que aquele que realmente está a serviço de Deus deve governar muito bem a sua casa. A criação dos filhos, a maneira como trata a esposa, como é o ambiente dentro de casa, é um referencial muito forte para você ver que quem não cuidar da sua casa não tem condição de cuidar da casa de Deus. Erra-se Eli como pai, o fracasso começa dentro de casa. Erra o povo, que deveria obedecer, que deveria reconhecer, que deveria realmente se arrepender, que deveria chorar e que deveria pedir perdão a Deus, mas não, esse povo vai continuar errando, como já vinha errando também pelo deserto. E vai insistindo em errar, e vai insistindo em errar. Erra também Eli, o sacerdote, por não ter coragem de dizer o que ele devia dizer. Por não ter coragem de chamar o povo e dizer: gente, não é assim que Deus quer. Não é desta maneira, não é desse modo, não é com esta maquiagem de tementes a Deus, não é deste modo. Não é maquiando o rosto que o câncer vai embora. Ele tem que ser extirpado lá de dentro. Você pode colocar o seu melhor batom, moça, se você estiver cancerosa. Você vai morrer mais bonita, mas vai morrer. Você tem que extirpar o câncer lá de dentro. Não coloque maquiagem. Não coloque cara de euforia quando por dentro você está podre e quando por dentro você é um sepulcro. Você é um sepulcro por fora e por dentro podridão. Mas nessa noite também está aqui o Deus que pode fazer os ossos sequíssimos ganharem vida. E Deus quer que nós escutemos a sua palavra e voltemos para a sua palavra. Ah, louvado seja o Senhor, porque ainda existe o retorno. O povo erra, o povo falha, o povo se ilude, o povo traz misticismo para dentro do arraial.
Mas Deus é um Deus de perdão e de retorno. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2 até o versículo 4. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Tira tudo, limpa tudo, deixa tudo limpo. Aquilo que você idolatra na sua vida, aquilo que você endeusa na sua vida, aquilo que de fato está concorrendo com Deus na sua vida, isso tem que sair. Deus não divide a sua glória com ninguém. É uma posição, é um status, é um namoro, é uma inteligência privilegiada, que se isso está realmente lhe prejudicando, se arrependa diante de Deus. E aqui trata de coração. Se de todo o vosso coração é que voltais ao Senhor, Ele recebe. Deus é o Deus fiel, e a fidelidade a esse Deus traz bênção. Você é fiel ao Senhor? Você está andando com o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, com toda a sua força? Você ama a Deus dessa maneira? A palavra de Deus não diz mais ou menos, pela metade: ame ao Senhor com toda a força hoje, mas não amanhã. Ame ao Senhor de toda a sua força, com toda a sua mente, de todo o seu coração. Você está engajado na causa de Cristo? Eu encerro lendo a carta de um jovem rapaz comunista convicto, que estava escrevendo à sua namorada, rompendo o noivado. Ele já estava noivo. Ele estava rompendo o noivado porque ele percebera que em determinado momento da sua devoção ao comunismo, esse noivado estava atrapalhando. Esse rapaz então escreve àquela moça dizendo, a sua noiva, desfazendo o noivado, e a parte da carta dizia: existe uma única coisa pela qual morro, e é a causa comunista. Ela é a minha vida, meu negócio, minha religião, minha distração. A causa comunista é a minha namorada, é a minha esposa, é o meu pão com manteiga. Trabalho por ela de dia e sonho com ela de noite. Os tentáculos que me agarram à causa comunista se fortalecem, nunca se enfraquecem à medida que o tempo passa. Portanto, não posso nutrir uma amizade, um caso amoroso, nem mesmo uma conversa sem relacionar ao que faço no momento com a causa comunista. Eu avalio as pessoas, as aparências, as ideias e as ações de acordo com a maneira pela qual atingem a causa comunista e segundo as atitudes que demonstram para com esta causa. Já estive na cadeia por causa de meus ideais e, se necessário, ficarei diante de um pelotão de fuzilamento. Você tem essa convicção pela causa de Cristo? Você ama a causa de Cristo? Você sonha com essa causa? Você deseja essa causa? Ame ao Senhor. Tema ao Senhor. Viva para a glória do Senhor. E que o seu viver seja um viver bonito, com base no que está escrito. E aí não será grande a sua derrota. Será grande a sua alegria. Será grande a sua alegria. Vamos orar. Amado Senhor e Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio do bom viver, em tranquilidade, em equilíbrio e em paz. A sua palavra nos diz e nos garante: aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal,
É assim, ó Deus, que eu gostaria de viver e que eu peço para viver. Também rogo por esses meus irmãos queridos nesta noite. Que nós sejamos pessoas que obedecem a palavra, observam a palavra, estudam a palavra e amam a palavra, crendo ser ela, de fato, a palavra de Deus, e que Deus revelou a sua vontade e tudo o que nós precisamos para viver, para cultuar e também para morrer na palavra. Ó Deus, encha-nos de alegria, encha-nos de temor, encha-nos de esperança e aumente a nossa fé. Nós queremos, de fato, viver nesse mundo como fomos chamados pelo Senhor, para andarmos e que os outros, de fato, vejam a diferença que o Senhor faz e fez nas nossas vidas. Para a glória de Jesus e para a alegria nossa, nós pedimos e rogamos que assim seja. Amém.